Tudo bem, povo de Deus? Finalizando aqui, terceira e última parte, falando sobre proteger a nossa mente. E nós já falamos um monte de coisa e respondemos algumas questões. Como eu devo proteger a nossa mente, por quê e para quê? Como nós devemos proteger a nossa mente? Não deixando ela exposta, não deixando que a natureza humana a controle. Então, nós devemos ser alimentados pelo Senhor, pelo Espírito de Deus e buscar a segurança em Deus. Sozinhos nós não vamos conseguir. E em segundo, por que eu devo proteger? Porque aqui acontece as maiores batalhas da nossa vida, é na nossa mente. É do lado de dentro, não é do lado de fora. Do lado de fora vem todo o tempo sugestões, conflitos, mas se tivermos bem aqui, vamos vencer os conflitos e as batalhas do lado de fora. Para quê? A Bíblia diz, no versículo 6, que quem é controlado pela natureza humana, quem tem a mente controlada pela natureza humana, o resultado disso é morte. Mas quem é controlado pelo Espírito, como resultado é vida e paz. Então, para quê? Para que nós tenhamos vida. Essa vida que Deus promete na sua palavra. Para que nós tenhamos paz, a paz que vem do Senhor. Então nós precisamos saber como, por quê e para quê. Porém, eu quero frisar uma coisa muito importante aqui. Antes de sabermos tudo isso, é preciso saber também quais são os limites da nossa mente. Cada pessoa age de um jeito. Tem pessoas que é mais emotiva, tem pessoas que é mais sensíveis do que outras. Então, nós precisamos conhecer os limites da nossa mente. Aprendendo a conhecer, você vai aprender a proteger melhor e de uma maneira mais eficaz. Você quer ver um exemplo? Um atleta, ele precisa conhecer o seu corpo para saber qual é a melhor alimentação, melhor treinamento, para que ele tenha um melhor desempenho. Da mesma maneira, nós, no quesito mente, precisamos conhecê-la. Há pessoas que ela é tão sensível, se exposta a uma situação de grande pressão, de grande dor, de conflito, ela vai ficar machucada por um tempo longo. Já outras pessoas, tudo bem, passou por uma luta aqui, passou por uma pressão, um conflito, amanhã ela já está bem. Ela dorme bem, ela consegue seguir a sua vida. Tem pessoas que nem dormir conseguem. Então, a pessoa que sabe que ela é sensível, que ela é emotiva a algumas situações, ela precisa, aos poucos, na medida do possível, evitar essas situações. Há pessoas, inclusive, que ela peca fácil, ela cai fácil na tentação. É só ser exposta a uma situação bem delicada que ela, quando vai ver, já caiu. É aquilo que o olho viu, que o ouvido ouviu. Enfim, se ela sabe que ela é tão vulnerável assim, por que não evitar? Então, evitar é uma maneira de se proteger também. Então, conheça os limites da sua mente. Pastor, como eu sei que a minha mente está sendo controlada por Deus ou está sendo controlada pela natureza humana? Há uma dica muito importante. Qual é a dica? Você está sempre caindo no mesmo erro? Você está sempre fazendo aquilo que é reprovável por Deus, pela sociedade? Há coisas que você faz sempre que te faz chorar depois, que você se arrepende depois? Então é bem possível que você esteja sendo controlada pela natureza humana. Se isso está acontecendo, eu peço que você ore ao Senhor, peça ajuda, seja de uma pessoa de Deus que vai orar por você, que vai te aconselhar, ou seja, uma ajuda de um profissional da área. Então, não continue assim. Procure ajuda. Ninguém consegue sozinho. Nós precisamos de alguém em algum momento. Então, se eu cometo sempre os mesmos erros, é bem possível que eu esteja sendo controlado pela natureza humana. A minha mente esteja sendo controlada pela natureza humana. Paulo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 7 de Romanos, versículo 18, ele diz assim: e eu sei que em mim, isto é, a minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Versículo 20 ele diz: então, se faço o que não quero,
Na verdade, não sou quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, se Paulo está dizendo, olha, se eu faço aquilo que eu não quero fazer, que é errado, então não sou eu que estou fazendo. É o pecado que habita em mim. É a velha natureza que habita em mim. E a velha natureza vai te acompanhar para o resto da vida. Durante que você estiver nessa terra, ela vai continuar existindo. O que você não pode é a velha natureza que nos faz pecar dominar a nossa mente. Porque se a velha natureza dominar a nossa mente, então nós estaremos perdidos. Então nós não somos dominados pela natureza humana, mas somos guiados e direcionados pelo Espírito de Deus. Então quem vai receber os comandos é o novo homem nascido em Cristo Jesus pela fé. Porque Paulo, ele tinha essas lutas, só que Paulo vencia todas elas. Paulo escreveu essas cartas maravilhosas que nós vemos aqui, pelo menos umas 13 cartas, né, que dá autoria ao seu nome, e em todas elas você vai ver um bom testemunho de um homem de Deus, de uma pessoa valorosa, que sofreu na carne os seus conflitos, sofreu na sua mente as suas batalhas, mas ele foi vencedor em todas elas. Tanto é que no final do seu ministério ele diz, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tem pessoas que até combatem o bom combate, passa por conflitos, sofre as batalhas e as guerras da vida, mas ao final, como está essa pessoa? Caído, prostrado, desmotivado, frustrado, apanhou demais e ainda acabou perdendo, não ficou com prêmio. Querido, não importa se você está vivendo em batalhas, em lutas agora, o interessante é no final, quem será o vencedor? O inimigo ou você? Se você não estiver lutando sozinho, mas se você chamar o Espírito Santo e se alimentar da presença de Deus, o vencedor será você. Não importa quantas lutas, não importa se você perdeu uma ou outra, o importante é que a guerra não acabou e nós estamos aqui em guerra. E nesse quesito, Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 6, versículo 17, ele diz que nós devemos tomar o capacete da salvação. O que é isso? É a salvação que nós recebemos em Cristo Jesus. Pertencemos a Deus, a velha natureza, ela existe sim, mas não é quem domina. Então quem domina é o novo homem nascido de Deus. Então, quando nós assim tomamos essa atitude de fé e recebemos Cristo Jesus, recebemos esse capacete que nos ajuda a proteger. A guerra continua, a luta continua, mas nós estamos bem mais protegidos do que antes. Então, se eu nasci de novo, se você nasceu, então esse novo homem tem que assumir o controle da sua vida. Você não pode deixar que o velho homem toda vez te sugestione aquele pecado que você cometia lá no passado, aquela mentira que às vezes você cometia, aquele erro que era reprovável por Deus e pela sociedade, e de vez em quando vem a sugestão do lado de fora para tentar entrar dentro da sua mente e dizer, viu, vai lá, né? Não pega nada, ninguém vai ver. Aí esse capacete vai te proteger. E o novo homem, nascido em Cristo Jesus, vai assumir o controle e vai dizer, não, a minha vida pertence a Deus. Eu sou de Deus e eu tenho um compromisso com Deus. E quem assume o controle da minha vida é o Espírito de Deus. E quando o Espírito de Deus assume o controle da sua mente, diz que isso resulta em vida e paz. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele teve vários conflitos, várias lutas, mas no final ele foi vencedor. E ele escreveu lá em Filipenses 1:21, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque ele vivia a sua vida nos pés do Senhor, buscando aquilo que o alimentava, algo bom, algo edificante, algo que trazia felicidade, que trazia paz, que o motivava a vencer. Então, siga o exemplo de Paulo. Então, quando, respondendo a pergunta, eu sei que estou sendo controlado pela natureza humana, é que eu estou sempre cometendo os mesmos erros. Paulo, embora tinha consciência disso, mas ele não cometia os mesmos erros. Você quer ver, continuando a leitura aqui, ó, no 21. Assim descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração. Versículo 23. Contudo, há outra lei dentro de mim,
que está em guerra com a minha mente e me torna escravo do pecado, que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará desse corpo mortal, dominado pelo pecado? Ele faz uma pergunta e ele mesmo traz a resposta, porque ele já havia aprendido essa resposta em Deus. O 25 ele vai dizer: graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo. Então Paulo diz aqui no 25, graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, meu querido, a resposta por todas as perguntas que você tem feito está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Se você já nasceu de novo, você é um novo homem, você é uma nova mulher, é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então viva nessa novidade de vida. Começa a nutrir o novo homem que há dentro de você, que foi regenerado, que agora ele precisa ser alimentado pelo Espírito de Deus. É por isso que Jesus, quando fala para Nicodemos, ele diz: Nicodemos, é necessário nascer de novo, porque do velho homem, o que impera, o que predomina é a velha natureza, e precisamos nascer em Cristo Jesus e permitir ser dominado e controlado por Ele, e aí nós teremos sucesso, vitória, em nome de Jesus Cristo. Então, uma outra coisa que vai nos ajudar a identificar, saber se estamos sendo controlados pela natureza humana ou não. Primeiro, eu já falei, cometemos os mesmos erros. E segundo, estamos sempre presos ao passado. Se você está sempre preso ao passado, o que me fizeram, que mágoa de fulano, olha só o que ela fez, olha só o que fulano fez, mas se eu não tivesse perdido aquilo, mas se não tivesse acontecido, não se prenda ao passado. Quem é controlado pelo Espírito de Deus não deve estar preso no passado. Quem está controlado pelo Espírito, o resultado disso é vida e paz. Ele não fica encucado na mente, mas e isso, mas se aquilo. Ele vive o hoje e começa a se projetar para o amanhã, não sozinho, mas crendo em Cristo Jesus e pelo poder emanado de Cristo Jesus para os nossos dias, para as nossas vidas, para vencermos. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, no capítulo 3 e 13, ele diz: olha, uma coisa eu faço, que é esquecendo das coisas que para trás ficam, eu avanço para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que ele estava dizendo? Olha, eu sofri tantos combates, tanta luta, luta de dentro, luta de fora, mas eu tenho feito uma coisa que tem me ajudado muito. Eu esqueço dessas coisas. Eu vivo hoje e me projeto para o amanhã em Cristo Jesus. O amanhã será melhor. O amanhã eu conquistarei tudo que eu perdi. E se eu não conquistar, eu vou ter uma vida eterna com o Senhor. Então não fique preso no passado. Perdoe mais, ame mais, reconcilie com quem você tem que reconciliar, desprenda. Porque ficar preso no passado é estar sendo dominado pela velha natureza humana e você não precisa disso. Então, meu querido, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa e a tua família e seja conduzido e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Para finalizar, recapitulando aqui, Romanos 8, 5 em diante, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Entende? A pessoa está sempre presa ao passado, presa à natureza humana, só pensa em coisa da terra, só pensa no agora, ele não consegue ter uma visão de um futuro melhor. O versículo 6 vai dizer: portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. O que ainda está não pode agradar a Deus. Mas você pode mudar isso agora, levantando a sua mão, abrindo o seu coração e dizendo: Jesus, entra na minha vida. Eu quero fazer parte dessa família vitoriosa e que tem um compromisso contigo e vai viver nessa vida e na paz abundante que o Senhor promete na sua palavra.
Que Deus abençoe a tua vida, que Deus te receba como filho, filho amado, e que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, juntamente com a sua casa e com a sua família, em nome do Senhor Jesus. Um abraço, fiquem na paz.